Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. No programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a doutora Caroline Fusinato Molim, que é hematologista e atende aqui em Erechim em diversos locais. Bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, as pessoas que procuram a sua área podem te encontrar em vários locais. Sim, eu atendo no Centro Clínico do Hospital de Caridade e no Santa Mônica. Eu atendo as doenças oncohematológicas na COC, ali no Centro do Câncer. E eu sou responsável técnica do Hospital Santa Mônica e do Hospital Santa Terezinha, na área de hemoterapia. Doutora, a hematologista é uma área que poucas pessoas ainda conhecem realmente o que faz um hematologista. Eu gostaria que tu explicasse. Sim, a hematologia é o estudo do sangue, das doenças do sangue, da formação do sangue e dos órgãos que envolvem, que seria tanto a medula óssea, como os linfonodos, que são as nossas ínguas, o baço. Todas as doenças que envolvem o sangue e esses órgãos é onde o hematologista atua. O sangue, falando dele, aqui em Erechim a gente acaba fazendo muitas campanhas para doação de sangue e as pessoas correspondem a esse pedido do Banco de Sangue e sempre fazem suas doações. Tanto que hoje a gente pode falar com segurança que o nosso Banco de Sangue está com os estoques dentro do limite. Isso é uma coisa bastante importante e saudável para uma região, um município que atende tantos outros hospitais. Mas o que as pessoas não entendem é o sangue. É só para quem sofreu um acidente, precisa de uma transfusão, ou ele tem outros subprodutos que podem ser utilizados? Sim, então, quando a gente faz uma doação, a gente doa um sangue total, mais ou menos uns 300, 400 ml. Desse sangue total é retirado o concentrado de hemácia, que é aquele sangue, a bolsinha vermelha, que é o que mais o pessoal conhece. Sim. Que esse é indicado quando o paciente tem uma anemia intensa, um acidente de carro, uma perda brusca de sangue, a gente dá o concentrado de hemácia. Porém, toda vez que a gente doa, também é retirado uma unidade de plaquetas, que a plaqueta é uma célula que ajuda a estancar o sangramento, faz parte da coagulação. É necessária tanto num acidente de carro, como em pacientes que submetem a tratamentos oncológicos. Também é retirado o crioprecipitado, que é um outro componente que ajuda principalmente na coagulação também. Ele tem bastante proteínas. E o plasma, que tem albumina, que aumenta o volume plasmático. Então, em pessoas principalmente grandes queimados, pacientes que tem uma perda brusca de albumina, sabe? Então, na verdade, quando a gente faz campanha, a gente não quer só o concentrado de hemácia, que é o mais comum. A gente precisa também desses outros hemocomponentes. Todos são extraídos em uma doação. E falando um pouquinho desses componentes, por exemplo, a plaqueta. O normal é a gente ter no nosso corpo acima de 100 mil, 150 mil, depende. Isso aí. Tem pessoas que não conseguem chegar a 20 mil, a 25 mil e acabam precisando com frequência. O que leva uma pessoa a precisar de plaqueta e elas estarem sempre tão baixas? Isso, então são multifatorial, várias causas, né? Pacientes que têm mais de 50 mil plaquetas, independente da etiologia, geralmente é a quantidade suficiente para ter uma vida normal, para submeter a um procedimento cirúrgico, para se tiver algum corte, algum hematoma, é a quantidade suficiente, não vai ter um sangramento em excesso. Sim. Pacientes com menos de 30 mil, principalmente menos de 20 mil, seja por tratamento oncológico, que é o mais comum, tá? Por algum problema de produção, por exemplo, uma aplasia da medula, sabe? Alguma coisa que está infiltrando a medula, seja uma neoplasia, seja outra doença, necessita de plaquetas de outro paciente, pelo risco. E a plaqueta tem um detalhe, ela dura muito pouco, a meia-vida dela. Então, quando tu doa a plaqueta, ela dura em torno de 5 dias. É muito pouco, por isso que a gente está precisando sempre de plaquetas. Doutora, algumas pessoas não têm doença nenhuma e têm as plaquetas baixas. Como é que justifica isso? Então, pode ser secundária a outras doenças, por exemplo, doenças autoimunes, doenças virais,
que a pessoa adquiriu ou, enfim, é congênita e ocorre uma destruição da plaqueta em decorrência de outras doenças, sabe? Isso é uma das causas, né? E outra que é a púrpura crônica, que na verdade é uma doença idiopática, que não teria uma causa autoimune, em que o paciente produz plaqueta normal, mas o corpo reconhece como uma célula estranha e destrói. É uma redução, na verdade, no sangue, mas a produção, ela produz normal essa quantidade. Geralmente, esses pacientes não têm um risco tão grave de sangramento. O nível deles é o suficiente para eles terem uma vida normal. Mas sempre é bom investigar devidamente a causa, né, da plaqueta. Leucemia. Muito se fala, mas pouco se entende realmente o que é uma leucemia. Então, a leucemia é um tumor, né? É um câncer da fábrica do sangue, da medula óssea. Quando eu digo a fábrica do sangue é porque a medula óssea, que fica dentro do osso, principalmente do fêmur, da bacia, do externo, que são nossos ossos que produzem sangue. É o tutano, aquele que a gente come na sopa ali, sim, é ali que é a nossa medula óssea. Ela produz as 3 principais células, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Seria na parte dos leucócitos, que são nossas células de defesa, por um erro gênico, é um erro da célula. Seja por um estímulo, por exemplo, pacientes que tiveram contato com benzeno, tiveram contato com radiação, né, que deu uma mutação na célula, ou às vezes não tem causa, ela começa a se proliferar de uma forma exagerada dentro da medula. E ela começa a parar de produzir as outras células que deveria, que seriam as próprias outras células de defesa, assim como as plaquetas e assim como as hemácias. Só que essa produção exagerada, ela é em questão de horas a dias. Por isso que a leucemia, ela é um câncer bem temido e ele é uma evolução muito rápida. Tá? Então, geralmente, os sintomas seriam da redução do resto das células, que são cansaço, fraqueza, palidez, que é uma redução das hemácias, hematomas, manchas pelo corpo, que é uma redução das plaquetas, e uma suscetibilidade a ter infecções, porque como tu está deixando de produzir as células de defesa boas, saudáveis, então a pessoa começa a ter infecção de repetição. Existem as leucemias crônicas, sim, e as leucemias agudas. A leucemia aguda é essa que exige intervenção rápida, que ela é muito mais grave, que atua em todas as idades, desde crianças, adultos e idosos. E o tratamento é com quimioterapia. E a leucemia crônica, hoje em dia tem vários tratamentos. E tem um tipo de leucemia que a gente até só observa. Nem todas necessitam de tratamento, por ter um comportamento benigno, um comportamento de uma doença crônica, né? Pois é, doutora, mas sempre que se fala numa leucemia e se fala para o paciente, surge um pânico da família. E quando ele sabe que ele tem uma leucemia, mas que o médico vai ficar só observando, como é que ele reage a isso? Eles não gostam, por causa disso, porque ouve-se muito que é uma doença muito agressiva, que é uma doença muito perigosa, que tem risco de morte, e tu tá dizendo que eu não vou precisar fazer nada, né? Justamente porque são doenças diferentes. Sabe? Tem as crônicas, as agudas, as mieloide, as linfóide. Então, eu sempre tento explicar isso, que é uma família da leucemia diferente que o paciente tem, sabe? É uma doença que ela é maligna, mas que ela tem um comportamento benigno. E que a gente trata só quando ela acorda, só quando ela dá sintomas. Sim. Por quê? Porque se a gente tratar quando ela não dá sintomas, a gente vai transformar essa doença numa doença mais agressiva. Sabe? Seria nesse sentido. Pessoas que têm anemia com frequência, pode ser o início de um caso de leucemia? Então, tanto a anemia, como antes a pergunta que tu tinha me falado das plaquetas, a plaquetopenia, uma leucemia pode começar sim com anemia e arrastar, com plaquetopenia e arrastar e depois virar uma coisa mais séria, por isso que sempre é investigar. Mas entenda que leucemia é uma doença rara, né? Então é muito mais comum ter um paciente com uma plaqueta baixa, com uma anemia, por outra causa.
né? A anemia, na verdade, nem é uma doença, é um sintoma. É o sintoma que tem alguma coisa no organismo que não está correto. Aí é em cima da anemia que a gente vai buscar o que está acontecendo. E para todas essas doenças que a gente já falou, existe tratamento e tratamento rápido que resolve o problema em questão de 2, 3 meses? Isso, em relação a... Anemia, Isso, a gente sempre busca a etiologia, busca a causa, né? Buscando a causa, a gente direciona o tratamento, né? Há alguns tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, transplante de medula. Há alguns tratamentos mais simples, com um simples medicamento via oral. Doenças, falaste em doenças autoimunes. Hoje é bem comum a gente escutar que as pessoas estão com doenças autoimunes. Até que ponto nós devemos estar preocupados com esse tipo de doença? Olha, a doença autoimune é aquela em que o organismo reconhece uma coisa que não é dele, mas é dele, na verdade. Ele reconhece como se fosse a tireoide, com uma tireoide errada, e vai lá e destrói a tireoide, né? Reconhece o pâncreas e destrói o pâncreas. Na verdade, o mais importante é que existem doenças autoimunes que elas são secundárias a alguns fatores. Então, o que nós temos que se preocupar é com esses fatores, que é o principal, o glúten, o leite, sabe? A própria alimentação nossa, cheia de agrotóxico, a alimentação mais industrializada, isso predispõe a doenças autoimunes, porque tu vai machucando a mucosa do teu organismo e ele começa a reconhecer como uma coisa ruim e vai destruindo. Então, a preocupação seria mais nesse sentido, de a gente cuidar com o que a gente come, principalmente, ter hábitos mais saudáveis, sabe? Eu acho que isso é muito importante para todo mundo, independente de estar doente ou não, sabe? Hoje tu viu que o câncer é uma das doenças que mais está aumentando a incidência em pacientes jovens, sabe? E tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, tanto doenças autoimunes como doenças oncológicas, acredito que mudando nosso estilo de vida, melhore isso. Isso aí. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem!
A Faculdade Uningá Elite Odontologia seleciona pacientes para tratamentos dentários, implantes e enxertos ósseos, dentaduras fixas sobre implantes em até 48 horas, lentes de contato cerâmicos, aparelhos ortodônticos usados na infância para corrigir e prevenir deformidades ósseas e mais, todos os tipos de aparelhos fixos. Todos esses procedimentos com um minucioso planejamento individualizado para cada paciente, com a supervisão de professores com ampla experiência clínica e conhecimento científico. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 54984244665 ou 3519-4665. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós recebemos aqui no estúdio a doutora Caroline Fusinato Molin, que é hematologista e atende aqui na nossa cidade. Doutora, o que é o mieloma? Então, o mieloma múltiplo é uma doença oncológica da origem do sangue. Seria assim, uma célula, que é o plasmócito, que ele está ali para nos proteger de infecções. Por algum erro genético, ele começa a se proliferar e ele começa a produzir uma proteína. E é essa proteína em excesso no organismo que começa a lesionar. É múltiplo, porque ela afeta múltiplos órgãos. Então, ela afeta a fábrica de sangue, dando anemia, cansaço, fraqueza. Afeta os rins, porque essa proteína sobrecarrega o organismo, né? Chance de trombose, como se fosse que deixa o sangue grosso, mas na verdade aumenta a coagulação. E ele também, vai afetando a parte óssea. Então, a característica do mieloma é dor. Os pacientes reclamam de muita dor, principalmente dor nas costas, nos arcos costais, né? É como se fosse que ele vai raspando o osso. A gente fala que é a cárie do osso. Sim. E isso predispõe a fraturas. Tanto que muitos pacientes descobrem o mieloma a uma queda. Uma queda, machucou, foi ver que tem várias lesões e é do mieloma. É difícil, é uma doença de difícil diagnóstico, justamente por ela ser mais indolente. Ela é aos poucos, o paciente vai cansando, vai ficando um pouco anêmico, aí de repente tem um pouquinho de dor nas costas e afeta mais os idosos, principalmente depois dos 65 anos. Afeta mais homem que mulher e é um dos cânceres hematológicos mais comum. E de que forma se dá o tratamento dessa doença? Então, principalmente a gente tenta tratar a célula maligna, que seria o plasmócito. Então, como a célula é produzida na fábrica de sangue, o melhor tratamento seria a quimioterapia, para ocorrer uma remissão dessa doença. Isso também varia muito de idade do paciente. Porque pacientes mais idosos, geralmente eles têm outras doenças associadas, né? Hipertensão, diabetes, sabe? Coração, muitas vezes. Infelizmente, todos os medicamentos afetam. Quando tem muita lesão óssea, é importante também associar a radioterapia. A radioterapia é uma radiação onde tu ajuda na fixação do osso. Tá? Pacientes com muitas fraturas, a gente também tem cirurgia, né? Principalmente para estabilizar a coluna. Pacientes jovens, a gente chama jovem menos de 65 anos, alguns até menos de 70. Ao final do tratamento com químio, rádio, eles são pacientes que é indicado o transplante de medula óssea. Por quê? Porque o mieloma é uma doença que não tem cura. Ela tem remissão. A gente diz que a gente bota a doença para dormir. E o transplante, o autotransplante, que é o autólogo, já mostrou-se que tu deixa a doença mais anos, a doença quieta, a doença parada. É tirar o sangue meu mesmo da medula Isso. Por isso, daí como a gente faz com que a doença suma do teu organismo, a gente consegue fazer uma químio mais potente para se sobrar qualquer uma célula ruim morrer
e a gente devolve as tuas sementinhas, tuas células troncos, sabe? Novamente, para essa medula vir mais saudável. Não é garantia de cura o transplante, mas mostrou que quem foi submetido ao transplante nessa faixa de idade ficou mais anos sem a doença voltar, né? Sem ela acordar novamente e precisar de um novo tratamento. É uma doença hereditária? Não, né? Na verdade, todas as doenças hematológicas, as oncohematológicas, elas não seriam hereditárias, elas são genéticas, Sim. que elas têm alteração gênica. Tem muitos genes que já foi codificado, que tem característica de ter outros familiares de primeiro, segundo grau, mas não seria uma doença hereditária, não é porque teu pai teve que tu vai ter, sabe? Mas mostrou-se que tem relação com alguns familiares próximos. Mas tem mais a ver com fatores ambientais e fatores da própria pessoa. Sim. E falando um pouco dessa questão de doação de medula. A gente sabe que existem muitas campanhas, mas ainda falta um pouco de informação para as pessoas dos benefícios de ser um doador de medula. Algumas pessoas têm ainda essa dúvida de como é essa doação, quando eu posso doar, a probabilidade de conseguir fazer uma doação de repente para uma pessoa da mesma cidade. Tu poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim. Quando a gente orienta o pessoal a ser doador de medula, a gente orienta toda a população a ir até um hemocentro, né, aonde a gente vai coletar uma amostra de sangue periférico que vai identificar a nossa identidade celular, que nem o RG da tua célula. Essa identidade celular, ela é cruzada no banco de dados do INCA, tá? Para ver qualquer paciente, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que precisa, que tem uma identidade celular parecida com a sua. Quando mais ou menos fica em torno de 90% de compatibilidade, o doador é convidado a fazer uma nova amostra. Por isso que a gente sempre pede ficar com os dados atualizados, e-mail, telefone, porque muitas pessoas se mudam e esse cadastro fica eterno, na verdade. A tua identidade celular, ela não vai mudar. Então, vamos supor que tu fez uma doação há 10 anos atrás e agora te ligam pedindo se tu poderia fazer uma nova coleta. Essa nova coleta é justamente para confirmar que tu é 90% igual àquela pessoa e um pouquinho mais, para ver se tu é até 95%, quase 100%, tá? Existe sim probabilidade de nós sermos da mesma região e também de regiões bem diferentes, por causa da nossa miscigenação e por causa dos fatores hereditários, nossos ancestrais, nossos familiares, né? A maioria, por exemplo, de Erechim, somos muitos italianos, muitos alemães, né? Viemos muito de lugares parecidos. Então, nós temos pessoas geneticamente muito parecidas com a gente, por exemplo, na Europa, sabe? O Brasil é um dos maiores exportadores de medula óssea do mundo. Informação importante. No momento que daí confirmou, tu fez a segunda amostra, tu confirmou. Então isso não é tipo quando tu fez a primeira doação, pode ser 10, 15, 20 anos após, sabe? Aí é convidado você a doar a tua medula para aquele paciente. Tu não vai conhecer o paciente, tá? A gente não pode conhecer por 3 anos por quem a gente doou, por várias regras, e é estipulado a forma de coleta, daí tudo depende do doador. Por exemplo, se é criança, se é adulto, porque a gente tem que ter um peso parecido, mais ou menos, tá? Essa forma de coleta pode ser periférica, como uma doação de sangue, né? A gente vai lá doar, tira nossas células tronco, a gente pelo sangue do braço mesmo, não é sangue do braço mesmo, isso, né? Uma das formas é essa, onde tu faz umas medicações para tu estimular tuas células tronco, aí elas vão ser retiradas e devolve, retira e devolve. Demora umas 2, 3 horas mais ou menos essa doação, tá? E outra opção é da própria medula óssea, tá? Que seria aqui das costas. Isso aí é feito em bloco, né? Vai com anestesia, tudo, e é retirado mais ou menos 1 litro por aí, em torno de 1 hora mais ou menos o procedimento, né? É onde teria onde teria nossas células troncos, direto da fonte, vamos dizer, sabe? Aqui tu usaria uma medicação. Essa é a forma de coleta. No dia que coleta,
o paciente que vai receber tem que receber até 24 horas essa tua medula. É rápido tem que ser, também a duração isso, dela. tem que ser fresquinha, sabe? Sim. Então é todo feito uma logística, porque muitos pacientes, por exemplo, coletam aqui e a medula vai para o norte do país, por exemplo, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, nesse sentido. É importante frisar que a gente sempre faz campanhas para doar órgãos, né? Tipo córnea, coração, pulmão, né? A medula óssea é o único órgão que a gente não precisa que o doador faleça para receber, entendeu? A gente precisa de alguém vivo, na verdade. A gente precisa que tu esteja bem. Pra fazer a doação. Isso aí, para eu doar para ti, né? Claro, o rim, o pulmão, a gente sabe que pode doar um só também, mas a maioria dos órgãos, infelizmente, tu precisa que a pessoa faleça para outra pessoa receber. E a medula não. Por isso que a gente incentiva todo mundo a doar. Sim, Que é muito importante, é muito importante. E manter os dados atualizados. Na nossa região, quem faz essa captação é o Hemocentro. De Passo Fundo. Isso, que é o Hemopasso de Passo Fundo. Isso aí. E, doutora, quando o paciente precisa passar por um processo de quimioterapia, radioterapia, muitas vezes acha que ali é o final da linha, não tem mais solução. Hoje, todos esses processos estão mais modernizados, eles te dão uma garantia muito maior de sobrevivência, de cura total? Sim, claro. Depende sempre da doença, né? Por mais que as doenças sejam muito agressivas, tipo a leucemia, que seria, na minha opinião, a mais agressiva de todas, hoje a medicina evoluiu muito, né? Então os tratamentos, consequentemente, evoluíram bastante. Hoje a quimio, a rádio, em muitas doenças são sim garantia de cura. E o transplante, ele não é só uma cura, como também uma possibilidade de tratamento. Sabe? Às vezes a quimio e a rádio não foram suficientes e o transplante dá aquele finalzinho, aquele resgate. Mas todas as doenças hematológicas, oncohematológicas, elas ainda são um desafio da medicina. Elas ainda têm um alto grau de mortalidade, né? E elas ainda afetam muito o paciente jovem, sabe? Então eu acredito que melhorando o conhecimento da doença, a biologia da doença, que é o que se faz nos últimos 10 anos, se descobriu muito mais a doença do que anos atrás, consequentemente vai surgindo novas terapias. Então a tendência é sempre melhorar mais. Acho que hoje melhorou muito mais do que 10, 15 anos atrás. Mas eu ainda acho que nós estamos na metade, sabe? Temos muito ainda para caminhar. Isso aí, doutora. Muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio dar todas essas informações bem importantes. E você ainda que não tem o seu cadastro, seja também um doador de medula. Eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas. Obrigada pelo convite. Obrigada, e a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite.